Anna Gold nasceu em 1734 em um vilarejo rural da Suíça e tinha uma vida modesta, trabalhando como serva. Em 1782, aos 48 anos, Anna estava a serviço da família Tschudi, uma família proeminente e influente da cidade de Glarus. Ali, cuidava das tarefas domésticas e auxiliava na criação dos filhos do médico e juiz Johann Jacob Tschudi. As coisas pareciam relativamente normais, até que, certo dia, uma série de eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na casa dos Tschudi. A filha de Johann, uma menina de 8 anos, começou a relatar que Anna a assombrava com presenças estranhas e que a forçava a realizar rituais. A garota alegava que encontrava alfinetes em sua comida e que esses objetos apareciam do nada. A menina dizia também que Anna havia lançado um feitiço e outros acontecimentos, como crises convulsivas e episódios em que a garota se comportava de maneira estranha, davam força à ideia de que Anna praticava bruxaria. Foi em um momento de desespero que o pai da menina acusou Anna formalmente de ser uma bruxa e de tentar enfeitiçar sua filha. Johann Jacob Tschudi, ao que tudo indica, tinha outros motivos ocultos para acusá-la, pois havia rumores de que ele e Anna mantinham uma relação pessoal secreta, o que seria escandaloso para a época. Anna foi presa e submetida a sessões de tortura para confessar os seus crimes, e durante os interrogatórios foi forçada a assumir a culpa por atos de bruxaria. A tortura era um método brutal e comum nos julgamentos da época, e a dor excruciante levava muitas acusadas a confessarem crimes que nunca cometeram. Após ser torturada, Anna confessou. Ela afirmou que havia feito um pacto com o demônio e que usava poderes sobrenaturais para prejudicar a família Tschudi. Este tipo de confissão era exatamente o que o tribunal esperava ouvir, apesar de hoje se entender que as confissões obtidas por meio de tortura são muitas vezes inválidas. Em junho de 1782, Anna foi sentenciada à morte por bruxaria. Sua execução ocorreu por decapitação, e a forma brutal de sua sentença foi chocante, pois o crime de bruxaria já não era aceito como motivo legal para execuções em muitos países europeus daquela época. A condenação de Anna gerou grande controvérsia e a execução de Anna Gold foi conhecida como o último caso de bruxaria julgado e condenado na Europa. Anos mais tarde, em 2008, o governo suíço reabilitou oficialmente Anna Gold, reconhecendo que ela foi vítima de um julgamento injusto e arbitrário. A última noite de Anna. Na aldeia de Glarus, em 1782, Anna Gold já era conhecida por muitos. Seu rosto marcado e a postura rígida lhe davam a aparência de uma mulher que enfrentava os duros golpes da vida. Após anos como serva em casas ricas, Anna havia aprendido a reconhecer os olhares de desprezo e desconfiança, mas nunca se importara. Sabia que o destino das mulheres como ela não permitia sonhar muito alto. Contudo, em seu íntimo, Anna nutria um anseio profundo por justiça e liberdade. Servindo a família Tschudi, Anna fazia o que podia para agradar e se manter em seu posto, pois ali estava seu sustento. Os Tschudi eram uma família respeitável. Johann Jacob Tschudi, o chefe da casa, era médico e juiz. Um homem que prezava por ordem e boa reputação. Mas Anna percebia que havia algo inquieto nos olhos do patrão quando ele a observava à distância. Foi então que, certa noite, uma crise assolou a casa. A pequena Anna Tschudi, de apenas 8 anos de idade, começou a gritar de forma descontrolada. As servas correram até o quarto, onde a encontraram debatendo-se como se tentasse afastar algo invisível.
A menina dizia ver sombras ao redor da cama e as marcas de arranhões em seus braços aumentavam o pânico. Tão logo o médico foi chamado, seu diagnóstico deixou todos em silêncios. Sua própria serva, Anna Gold, foi a culpada. E a razão para tal acusação era a presença de alfinetes misteriosos encontrados no travesseiro da criança. Anna foi interrogada, mas ela mantinha a calma sem compreender o que acontecia. Suas negativas apenas inflamaram a crença de que ela era uma bruxa que lançava feitiços nas crianças da casa e, a partir daquela noite, Anna percebeu que a sua vida estava em jogo. Os dias que seguiram ao incidente com a pequena Anna Judy foram um turbilhão de sussurros e rumores. As pessoas começaram a evitar a serva, desviando o olhar ou fazendo o sinal da cruz ao passar por ela. Dentro da casa dos Judy, o ambiente era pesado e cheio de tensão. O próprio senhor da casa, Johann Jacob Judy, observava Anna com um olhar frio e penetrante, como se enxergasse nela algo sombrio que antes ignorava. Anna sabia que algo estava errado e certo dia, ao lavar as roupas no rio, ouviu as mulheres do vilarejo comentando sobre ela. É sempre a mesma história, aquelas que vivem sozinhas sem família. Não é surpresa que um demônio se apodere delas. Ao ouvir isso, o coração de Anna apertou-se. Sabia que não tinha ninguém para defendê-la. Em uma noite fria, Judy a chamou em seu escritório. Ele a observou por longos segundos antes de falar, e sua voz estava carregada de uma raiva controlada. Anna, você trouxe uma sombra sobre esta casa. As pessoas falam de maldição e de bruxaria, e minha filha não encontra paz. Como você explica os alfinetes na cama dela? Como explica as convulsões? Anna tentou argumentar, mas sua voz soava fraca perante o olhar julgador de seu patrão. Negou todas as acusações, explicando que nunca faria mal a uma criança, muito menos a pequena Anna que tratava com tanto carinho. Mas Judy não parecia convencido. Ele a mandou de volta ao quarto e naquela noite Anna sentiu pela primeira vez o peso de uma acusação que talvez não tivesse escapatória. Nos dias seguintes, a situação piorou ainda mais. A filha dos Judy voltou a adoecer e outras crianças no vilarejo começaram a ter episódios de febre e alucinações. Os alfinetes, que agora eram vistos como instrumentos de magia negra, foram usados como provas de que Anna Gold havia feito um pacto com forças malignas. Os rumores de bruxaria chegaram aos ouvidos das autoridades locais e pouco tempo depois, Anna foi presa e levada ao julgamento. Ali, diante de um tribunal, ela teve que encarar seus acusadores e, entre eles, Johann Jacob Judy estava sentada em um dos lugares mais altos, acompanhando cada palavra com um olhar impassível. O julgamento foi uma farsa. Sob tortura, Anna foi forçada a confessar crimes que nunca havia cometido. Ela gritou de dor, mas suas súplicas eram abafadas pelos guardas que a pressionavam, obrigando-a a admitir que havia feito feitiços e pacto com os demônios. Exausta e desmoralizada, ela cedeu e declarou o que queriam ouvir. Quando a confissão arrancada de Anna foi lida em público, a multidão que se aglomerava no tribunal ficou em silêncio, e a descrição de rituais e invocações sombrias pareciam alimentar o medo dos presentes, embora muitos conhecessem Anna há anos como uma mulher simples e trabalhadora. Mas, como é comum em tempos de pânico, bastava uma faísca para transformar dúvidas em certezas. A acusação alegou que Anna havia selado um pacto com demônios para causar desgraças na casa dos Judy
e amaldiçoar a pequena Ana, sua própria protegida. Os alfinetes tornaram-se símbolo de uma maldição invisível e letal, e para muitos não havia defesa contra o mal que acreditavam que ela havia trazido. Os dias que seguiram foram de angústia e tortura, e em sua cela, Ana quase não conseguia dormir, atormentada pelo peso das acusações e pela solidão. A única luz que entrava era das chamas dos achotes carregados pelos guardas que passavam, observando-a com olhares mistos de curiosidade e desprezo. E quando a tortura continuava, seu corpo já não tinha forças para resistir. Seus gritos ecoavam pelas pedras úmidas das paredes da prisão, mas ninguém ouvia. Cada sessão de tortura parecia uma eternidade, e a dor intensa fazia com que suas confissões se tornassem cada vez mais elaboradas, exatamente como os inquisidores desejavam. Um jovem padre, designado para visitá-la, tentou convencê-la de que confessar seus pecados a ajudaria a se redimir diante de Deus. Ele implorava que ela admitisse seu pacto com o mal, prometendo que assim sua alma poderia encontrar algum tipo de paz. Mas Ana sabia que sua confissão final só levaria a um destino: a decapitação pública. A cada dia, o julgamento atraía mais espectadores. A história de Ana Gaudi não era apenas um caso de bruxaria. Tornou-se um espetáculo para os curiosos e uma lição para as mulheres que ousavam viver além dos padrões da época. Em meio à multidão que se reunia diariamente, haviam rostos conhecidos e desconhecidos, todos ávidos para testemunhar o desfecho daquilo que consideravam um mal invisível. O próprio Trude, uma das figuras mais poderosas da cidade, mantinha-se vigilante em cada sessão, mas os seus olhos não refletiam qualquer sentimento de compaixão. Na noite anterior à execução, Ana foi deixada sozinha em sua cela, e olhando para o céu estreito visível entre as grades, ela lembrou-se da liberdade que jamais conhecera de verdade, da infância solitária e dos anos de serviço em lares onde nunca fora plenamente aceita. Ela pensou nas crianças que cuidara, nos pequenos gestos de bondade que distribuíra ao longo da vida e se perguntou se algum dia alguém se lembraria dela com ternura e não com medo. Ao amanhecer, a praça central de Glarus estava tomada. O sol ainda não havia surgido completamente e uma névoa densa cobria o chão, dando à cena um ar sombrio e melancólico. Ana foi conduzida ao centro da praça, onde a guilhotina a aguardava. Em seus últimos momentos, ergueu a cabeça com dignidade e seu rosto estava marcado pela dor e pela resignação. Mas, ainda assim, seus olhos permaneciam claros, quase desafiadores, como se quisessem provar que a verdade era mais forte do que qualquer mentira. À medida que Ana subia ao cadafalso, o murmúrio da multidão crescia, misturando vozes ansiosas e curiosas. Homens, mulheres e crianças se acotovelavam para vê-la, comentando sobre como aquela mulher simples havia se tornado o centro de tantas histórias sombrias e de medo. Muitos ali jamais haviam visto de perto. Agora esperavam presenciar a punição que acreditavam ser justa para alguém acusado de se aliar ao mal. Ana respirou fundo, sentiu a umidade da manhã penetrar em sua pele. Ao olhar as faces da multidão, ela notou um grupo de mulheres, suas conhecidas, que abaixaram o olhar ao cruzar com dela. Algumas delas talvez duvidassem das acusações, mas o medo de serem associadas a uma suposta bruxa as mantinham em silêncio. Até os amigos mais próximos, aqueles que outrora riam e compartilhavam histórias durante os intervalos de trabalho, agora a olhavam com desconfiança ou evitavam qualquer contato visual.
Ao lado da guilhotina, o carrasco, um homem robusto e de expressão neutra, aguardava o comando. Um padre foi chamado para dar a última bênção a Ana, mas ela recusou. Sua fé, embora intacta, parecia não precisar das palavras daquele homem que não a conhecia e que pouco se importava com sua inocência. Em vez disso, Ana se virou para a multidão, os olhos carregados de uma seriedade que fez até os mais curiosos ficarem em silêncio. "Vocês não sabem o que fazem", disse ela com voz firme. "Sou inocente e vocês sabem disso. Mas o medo fez o homem enxergar o mal onde ele não existe." Suas palavras ecoaram por alguns segundos e, por um instante, o murmúrio cessou. No entanto, ninguém se moveu para contestar ou para se posicionar ao lado dela. A verdade parecia não ter lugar ali, onde o medo já havia enraizado uma crença que a condenava. Ana então inclinou a cabeça, aceitou seu destino e o carrasco ajustou a lâmina e, em um golpe frio e impiedoso, a execução foi consumada. A multidão prendeu o fôlego. Alguns fizeram o sinal da cruz, enquanto outros cochichavam sobre o que aconteceria à alma de uma bruxa. Após o corpo ser retirado e a multidão dispersa, apenas a praça deserta restou como testemunha daquele último instante de coragem e resignação. As semanas seguintes trouxeram um silêncio incomum para a vila. Não haviam mais convulsões, nem alfinetes nas camas e nem histórias de sombras. O vilarejo retomou sua rotina, mas uma marca invisível parecia ter sido deixada, e a lembrança de Anna Gold, a mulher que teve coragem de enfrentar seus acusadores até o fim, jamais foi totalmente esquecida. Anos depois, alguns vilarejos relembravam seu nome com um misto de culpa e tristeza. Havia uma percepção crescente de que sua morte fora uma injustiça, alimentado pelo medo e pela ignorância. De certa forma, Ana deixou um legado que a perseguição jamais apagou. A lembrança de que a verdade e a coragem são mais fortes que as mentiras sustentadas pela multidão. Boa noite.